obrigações patrimoniais e respectiva avaliação. Sra. Presidente. A alteração modificativa diz respeito a obras, tem a ver, vocês têm os documentos. Não é. Ponto 3. Este é o 4. É o inventário. Eu já estava no outro. O inventário não tenho nada a dizer. Tenho a dizer que temos consciência que há coisas no inventário que já deviam ter saído do inventário há muito tempo, porque já não existem, já não funcionam, concretamente 2 carros, duas carrinhas, essas foram para abate porque não tinham recuperação possível e não temos gente que as conduza. É um compromisso assumido por nós que, quando houver oportunidade, vamos fazer um rastreamento total do inventário e retirar do inventário o que lá está, que já não está correto. Porque isto é chapa 5, não é? Vai entrando o que vai sendo comprado por obrigação de lei, mas o que lá está, que já não consta, que já foi alterado, que já, enfim, não sai e, portanto, esse inventário está aí com um tamanhão desgraçado, mas não. Muito disso já. Uma cadeira fixa, cadeiras fixas. Quantas cadeiras já se mudaram? 1980. Coisas de 1980, percebe? Isso já era intenção em mandatos anteriores, não foi possível. Vamos ver se podemos fazer uma limpeza desse inventário e ser capaz de ainda trazer essa limpeza feita aqui a esta Assembleia. E reduzir esse inventário para um documento mais condensado. E mais real. Muito bem, muito obrigado. Sendo uma apreciação na votação, passamos então para o ponto 4, aprovação da primeira alteração modificativa. Sra. Presidente, faça favor. Pronto, tem a ver aí com obras e com repor obras nos cemitérios, este reforço, obras em cemitéririos. Não, é a diminuição. Nós tínhamos uma verba, a verba anterior era 69 e há aqui uma anulação, porque entretanto também temos menos atividade nos 4 cemitérios, percebem? Portanto, não temos, eles estão, de certo modo, entre aspas, dados à exploração. Equipamentos de transporte é inscrever, porque, entretanto, compramos... por causa dessas viaturas que vão ser abatidas. É isso. Muito bem. Alguém quer escrever-se nesse ponto? Bom, assim sendo, então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Não? Muito bem. Então, Uma abstenção. foi aprovado por maioria. Passamos então para o ponto 5, a aprovação do contrato de comodato a celebrar entre a União de Freguesias de Oliveira das Meias e a Associação Brilho de Cerejas, com a cedência a título gratuito e precário dos prédios rústicos inscritos. Depois vamos com mais detalhes, Sra. Presidente. Se lembram, na última Assembleia nós retirámos este ponto porque havia algumas questões a esclarecer e foi retirado. Esclarecemos as dúvidas que tínhamos até com a Associação e pronto, isto insere-se naquilo que nós já temos vindo a dizer, é que todos os espaços, terrenos, se estiverem edifícios, se estiverem a ser usados pela população, estão melhor do que se estiverem parados e a serem geridos só pela Junta. A Junta não tem capacidade para anualmente ir fazer a limpeza daquele terreno, deste terreno, concretamente, e esta associação dispõe-se a fazê-lo, dispõe-se a tratar do terreno. O terreno continua a ser da Junta de Freguesia, é uma cedência com contrato de comodato e, portanto, em qualquer altura, se a Junta, esta ou outra que venha a seguir, disser não, nós aí vamos fazer uma coisa qualquer, pronto, precisamos do terreno.
cuidam melhor, estão mais atentos. Esta associação, concretamente, tem tido uma ação muito simpática na freguesia de Massinhata, pela interação que tem feito com outras associações. É uma satisfação ver que o Gota, a quem a Câmara cedeu um espaço, tem uma ligação e fazem atividades conjuntas, com o GMM, atividades também em conjunto. Isto dignifica uma freguesia e faz crescer uma freguesia. Quando as pessoas trabalham em conjunto, têm gosto, associam-se, e a Junta de Freguesia está lá a apoiar. E é nesse sentido que nós apresentamos aqui este contrato de comodato. Muito bem. Há inscrições para este ponto? Ok. Carla. E a seguir, Maritza. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhora Presidente, após análise por parte da bancada da AD do contrato de comodato com a Associação Brilho de Cerejas, a minha intervenção prende-se com o seguinte. E eu não sou da freguesia de Massinhata, mas foi esclarecida pela Maritza. Eu tenho aqui comigo as cadernetas prediais, objeto deste contrato, e a localização dos terrenos são em sítios distintos da freguesia. Importa por isso esclarecer se foi por lapso na redação do contrato relativamente à identificação dos artigos ou, caso contrário, não vemos qualquer viabilidade e utilidade neste contrato, uma vez que os artigos mencionados encontram-se em localizações opostas, sendo que o artigo 806 no lugar da taipa e o artigo 2161 no fundo do lugar. Pode ser um erro qualquer, não tenho. O 806 será o edifício da Junta? Bem, de certeza. Pois, não sei, confesso que não sei. E queria dizer-vos que nós temos uma funcionária da Junta, é licenciada em Direito, e foi ela que tratou, que fez este contrato e que tratou disto. Agora nós vamos esclarecer. Não invalida, no meu entender, a aprovação disto sujeito a correção. Deixa eu ver a Maritza Valente. Portanto, Sra. Presidente, na minha qualidade de Presidente da Assembleia Geral desta Associação Brilho das Cerejas e por imperativo de transparência e salvaguarda da ética, solicito a minha escusa à votação neste ponto por existir um conflito de interesses diretos. Contudo, enquanto representante eleita desta freguesia, não posso deixar de alertar esta Assembleia para o facto da proposta que aqui é apresentada conter incongruências matriciais graves que comprometem a viabilidade deste contrato. Portanto, peço ao Sr. Presidente que anexe esta ata ao meu pedido. A ata, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que sim. Eu acho que isto que não pode ser votado, uma vez que nós não sabemos aqui de que estamos a falar afinal. Estamos a falar, que também por acaso tive a oportunidade de analisar, artigos totalmente diferentes daquilo que nós estamos a falar. Aquilo que nós estamos a falar são dois artigos no Alto do Monte. No Alto do Monte. O terreno do campo de futebol. Um artigo era, que não é este artigo, não é nenhum destes artigos. Não é nenhum destes? Não, não é nenhum destes. Nós estamos a falar de coisas diferentes. Um artigo era da Diocese, era da paróquia, e foi cedido em troca de um outro terreno. Não vou estar aqui a explicar nada disto. Foi cedido em troca do terreno onde está o Centro Social. E o outro artigo, que não tem nada a ver com estes artigos, foi angriado por um tal Armando Dionísio, que juntaram os dois artigos. Não juntaram os dois artigos, continuam, creio eu, em dois artigos, que nada têm a ver com estes artigos. Por isso, este processo terá que, e mais tarde terá que se analisar outras situações, terá que ser adiado, não pode de maneira nenhuma ser votado. Muito obrigado. Nós não sabemos de que estamos a falar, Sr. Presidente.
Tenha lá paciência, nós não sabemos do que estamos Não a estou falar. a dizer nada, Sr. Luís. Não estou a dizer. A Assembleia é soberana e eu não estou a dizer nada. O que estará correto é este 806, Paula, este do lugar da taipa? Não, Também não é taipa. E fundo do lugar, Deve ser o sítio onde está a sede. a taipa é a sede. É certo. É a sede. E o fundo do lugar também não é o outro. Nem conheço lá terrenos da Junta de Freguesia, no fundo do lugar. Posso só aqui dar mais chega? Eu estou convencido que estes artigos, estou só convencido, mantiveram os meus artigos, foram coisas mal feitas, provavelmente, feitas, enfim, nem tudo se faz bem, nem tudo se faz mal, fizeram o melhor que podiam, mas estou convencido que este artigo corresponde ao artigo do terreno que foi trocado. Estou convencido disto. E o registro não foi bem feito. E o registro poderá, isto acontece. E a Carla tem muito, a Carla trabalha muito com essas Na coisas. área. Este artigo que foi utilizado aqui é o artigo onde está o centro social. E a Foi a tal funcionária? troca que foi feita na altura. Foi aos registros e tirou o número do artigo e nem sequer confirmou. Confirmou, sim. Também não conheço os locais do Porque também não conhece. Pronto. Bom, temos então duas alternativas, ou votamos isto, não estando tudo incongruente, então retiramos este ponto para a votação nesta Assembleia. Eu acho que é mais ponderado. A Assembleia é soberana. Ok? A proposta, a Força. proposta do Presidente é retire o ponto e virá mais tarde corrigir. Penso que não, todos nós somos responsáveis. Termos a certeza de E quais todos são, responsáveis. termos a certeza quais são os. Não, acho que não nos ficará bem estarmos a subscrever algo que não corresponde à verdade. Eu, pelo menos, não vou subscrever. Sim. Ok, então está decidido então a retirada deste ponto para que seja devidamente esclarecido e votado ponto terá que ser sempre feita com a autorização oportunamente. Certo. Não. Certo. Ok? Há unanimidade nesta decisão? Sim. Muito bem. Vamos então avançar para o ponto seguinte, a aprovação do protocolo de utilização a celebrar entre a União de Freguesias de Oliveira das Meias e o Motoclube Os Últimos. Senhora Presidente. É a mesma perspectiva de rentabilizar os espaços em favor das associações. Muito bem. Nós temos lá aquele espaço livre que estava a ser um montão de lixo, estava a servir para acumular lixo, foi limpo minimamente e, portanto, há uma associação que está a precisar, que está a pagar uma renda alta e que a Junta de Freguesia pode ceder e vai ceder, com certeza, se vocês concordarem, este espaço à associação Os Últimos. Muito bem. Alguém quer Posso só inscrever-se dar neste... Força. Este protocolo é um bocadinho diferente do anterior. Na altura, quando houve a possibilidade, visto que aquilo era um espaço que estava completamente morto, cheio de lixo, e que realmente precisamos de dinamizar ali aquele espaço, como tinha conhecimento da altura da necessidade da associação em ter um espaço, convidei-os de modo a ver se o espaço serviria para o que eles entendiam que pudessem ali desenvolver a sua atividade. Disseram-me que sim, e então o que nós combinamos foi que nós conseguimos disponibilizar este espaço até para eles intervirem lá nas pequenas obras que terão que fazer. Aquilo era um espaço que dava apoio às crianças, ao CAF na altura, tinha cozinha, tinha isso tudo. Não sabemos como é que estão as instalações, eles disseram que não havia problema da parte deles em fazer essa manutenção, visto que eles, à renda que estão a pagar, se nós emprestarmos aquelas instalações durante um ano, porque aqui diz um ano, aqui diz mesmo até acabar as obras do Sedacampa, e depois então sim fazermos um protocolo com eles, porque nós vamos ter que, a nossa intenção é celebrar isso mais tarde, mas só o podemos fazer depois das obras concluídas no Sedacampa, para podermos agregar uma associação a toda aquela área, porque nós também concorremos a uns fundos do turismo,
e será só feito esse protocolo depois no futuro, terminando as obras de Seu da Campa. Neste momento estão dispostos já para intervir lá, para poderem fazer as pequenas obras que têm a fazer, e vamos ver como é que funciona. Espero que corra bem, porque eles têm bastante dinâmica e nós precisamos ali. Pode haver alguns atritos inicialmente, mas eu acho que vão correr bem, porque são pessoas bem e nós queremos que eles consigam dinamizar. É ótimo para o parque tem que ter vida, o parque estando ao abandono, não se está lá a gastar dinheiro para o parque continuar ao abandono. Nós temos que dar vida àquele parque. O parque é ótimo. No meu tempo de criança fugia de casa para ir para o parque infantil, para lá, e houve uma geração de 10, 12 anos de crianças que nunca usufruíram de um parque infantil em Santiago de Ribolo, ali naquele sítio. Por isso mesmo, claro, as coisas estavam bastante degradadas e não queremos que isso aconteça. Mediante o dinheiro que se está lá a gastar, queremos que isso seja uma associação. Isto não importa se é de Santiago, tem gente de Santiago, tem gente de Macinhado, tem gente de Dul, e são bem-vindos e queremos que as coisas dinamizem. Só por causa disso. Muito bem. Mais algum esclarecimento? Há alguma inscrição neste ponto? Bom, eu tenho aqui uma inscrição. Licença. Muito bem. Falar hoje no edifício da Associação de Socorros Mútuos de Santiago de Ribolo é falar num edifício com história para a freguesia. É um imóvel de grande valor patrimonial que data do início do século XX e de uso público, que se encontra no local central da freguesia, no Largo do Seu da Campa, onde funcionam atualmente os serviços da Junta de Freguesia em 2CTT, outrora também um espaço, tal como o Ricardo acabou de dizer, ocupado pelo ATL, o Jardim de Infância, que se localiza no edifício da antiga Escola Primária do Cruzeiro. O edifício da Junta, como também é chamado, localiza-se numa zona que está a ser intervencionada e requalificada. Muitos imaginam que a intervenção acontece apenas no Seu da Campa, mas ele vai muito mais além daquilo que é o parque, ou seja, vai também requalificar toda esta zona envolvente, incluindo também o acesso ao cemitério da freguesia e também à Avenida Camilo Pacheco da Costa, isto é, a avenida que vai de encontro ao atual edifício sede da Banda de Música de Santiago de Ribolo, banda filarmónica com mais de 3 séculos de existência e em exercício. Consideramos que toda esta zona, por ser um ponto central da freguesia e de grande relevância para os santiaguenses, deverá ter uma função aberta e de utilização a todos e por todos os santiaguenses. Consideramos que o edifício da Junta deverá continuar a ter um papel de apoio e de conexão com a comunidade, tal como hoje acontece, e poderá ser utilizado para, caso o Executivo da Junta assim o deseje, como um polo intergeracional, multiusos ao serviço da população, para a dinamização de partilha cultural, musical, promoção de saúde, de boas práticas e de bem-estar à população. O que está em causa na discussão deste ponto é a assinatura de um protocolo para a cedência da utilização parcial do edifício da Junta, a Associação de Motoclubes dos Últimos. Consideramos que esta associação, que conta já com mais de 3 décadas de existência, tem um papel muito ativo na sociedade oliveirense e com uma postura muito dinâmica nas suas atividades culturais e recreativas. Porém, consideramos que este acordo é desfavorável à aprovação do mesmo para a cedência do espaço parcial do edifício da Junta. Sem saber qual é que será o desfecho para a votação deste ponto, até porque a Assembleia neste momento tem uma configuração diferente daquela que iniciou, estamos certos que a Associação encontrará um local que se enquadre nas suas necessidades e ambições de médio e longo prazo, porque também temos que considerar que este acordo é a curto prazo. Há um prazo até que o parque seja concluído, para que toda esta requalificação seja concluída, e nós não sabemos isso. Também pedimos ao Executivo que promova a partilha com a Assembleia de Freguesia, sempre que for possível, de futuras discussões. Este ponto foi partilhado primeiro. Tivemos há 10 dias a nossa presença na reunião do Executivo. Isto continua a falar. Podíamos ter já aflorado esta situação, de forma a que nós possamos decidir sempre de uma forma fundamentada as opções certas em prol da população e principalmente e também das associações. Obrigado. Muito bem. Mais ninguém então tem alguma
intervenção a fazer. Vamos então votar este ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção. Quem vota a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este ponto foi aprovado por maioria. 6 votos a favor, 5 contra e 1 abstenção. Vamos então avançar agora para o ponto 7, aprovação do contrato de comodato a celebrar entre a União de Freguesias da Oliveira das Meias e a AFUL. Sra. Presidente. A AFUL tinha a sua sede. O Sr. Rezende quer falar sobre isso como elemento da AFUL? Sim. Então, a AFUL é uma associação que já penso que todos conhecem, pelo trabalho que temos feito. Nós participamos em vários eventos, nomeadamente numa festa na aldeia, no mercado à moda antiga. Ultimamente já não temos participado, mas temos uma série de mobiliário e de coisas necessárias ao nosso funcionamento e que já não são tão poucas quanto isso, e não temos uma localização, um sítio onde guardar todo esse equipamento. Esse equipamento tem sido guardado numas instalações que me pertencem já há bastante tempo. Agora, vou precisar desse espaço para o requalificar e surgiu esta hipótese de podermos transferir, deixar de ser necessário o estaleiro da Junta e podermos nos instalar lá, onde possamos pôr a nossa barraca, os nossos utensílios todos, tudo isso, e ao mesmo tempo dinamizarmos um bocado também e requalificarmos aquele espaço que era um monte de lixo ultimamente. Um estaleiro de lixo. Estaleiro de lixo, que ainda muito desse lixo ainda lá existe, que começou esta semana a ser limpo e vai continuar a ser limpo. Já saiu muito também. Ainda tem muito trabalho lá a fazer. E pronto, é um espaço que nós pretendíamos e que é um espaço na freguesia para os jolenses, um espaço em Ulo para os jolenses. Acho que é. Muito bem, obrigado. Alguma intervenção neste ponto? Ricardo, por favor. Muito breve, quero saudar a intervenção direta do Sr. António Rezende, representante da nossa freguesia, na limpeza e recuperação de um local que tinha sido desmazelado e praticamente deixado ao abandono pelo executivo anterior. Não há 8 ou 12 anos, mas desde há 8 anos. A requalificação deste espaço servirá a um propósito muito útil e a sua intervenção foi instrumental para capacitar a AFUL de um espaço há muito esperado pela nossa associação. Portanto, em nome dos jolenses, muito obrigado. Está aqui também o Sr. Presidente da AFUL. É uma associação que nos toca aos dois de forma particular, assim por ser membro da direção, a mim por todo o resto e também pelo meu percurso noutras lides. E sempre contei com o apoio da AFUL, portanto também agradecer à direção da pessoa do Sr. Mário Jorge aqui presente e reforçar este ponto e como disse, um espaço em Ulo e que servirá Ulo e os jolenses, e é assim que deve ser. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Sendo assim, vamos então avançar com a votação deste ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Avançando então para o seguinte ponto número 8. Apreciação da informação escrita pelo Presidente da União de Freguesias acerca das atividades e situação financeira. Faça o favor, Sra. Presidente. Estão aí os documentos. Se tiverem alguma dúvida, perguntem, por favor.
Muito bem. Alguém quer escrever-se neste ponto, dizer alguma coisa sobre este ponto? Ricardo, Maritza. Ricardo, força. Como é de conhecimento público, a equipa de IUL pela Aliança Democrática votou contra o orçamento apresentado pelo Executivo, na sequência, Sra. Presidente, do seu não comprometimento com as limpezas na nossa freguesia e do seu não comprometimento com a construção de um parque infantil no Parque Temático Molinológico. Essas posições têm sido a marca da governação do Partido Socialista de Oliveira das Meias quanto à freguesia de IUL, a de uma praticamente total desconsideração pela nossa terra. Posto isto, um dos assuntos que gostaria de perguntar é se já está em condições de se comprometer com a pretensão da bancada da AD para a construção de um parque infantil no Parque Temático Molinológico. E a outra, em relação às limpezas, o Ricardo há um bocadinho referiu a questão das limpezas e, de facto, mencionar que há, por parte deste Executivo, uma intenção de fazer melhor do que o Executivo anterior, e isso é de saudar. Não só naquela questão de uma pessoa também que conheço bem, que aproveito para agradecer, da Dona Beatriz, a questão das intempéries, viu-se que houve uma preocupação por parte do Executivo para responder dentro do possível. É óbvio que é uma situação completamente anómala e não é fácil, e não é de fácil resolução. Eu queria, contudo, chamar a atenção porque no documento estão referidas limpezas em várias ruas de IUL. A Maria trouxe até aqui uma espécie de louvor à atuação das limpezas, sobretudo na Rua do Avenal, naquela zona do Avenal. E eu, por acaso, passei lá ainda há coisa de hora e meia, não há coisa de hora e meia, começou às 9, às 7h30 passei por aquela zona e Maria, sinceramente, eu tenho fotos, não sei se preciso provar este ponto até com as fotos que tenho, mas acho um bocadinho, lá está, não sei se houve aqui alguma falha, se de facto houve essa intervenção, porque estamos a falar de faltas de limpeza que não se coadunam com uma intervenção feita entre janeiro e março. Portanto, há até se me permite, eu até vou buscar, posso só buscar uma imagem? Pode. Só para dar aqui... Ricardo, depois deixa ficar aqui na mesa que nós iremos entregar. Até porque é um pouco caricato, porque, por exemplo, posso dar o exemplo da Rua Manuel Borges de Oliveira, posso dar o exemplo da Rua Joaquim da Silva Novo, posso dar o exemplo da Rua do Avenal em concreto, mas, por exemplo, na Rua Joaquim da Silva Novo temos silvas até a tapar a própria placa identificativa da rua. Portanto, se foi alvo de intervenção, não creio que as silvas terão crescido se for, por exemplo, no dia 1 de janeiro até ao dia 30 de março. E, portanto, é só ter esse cuidado, mas ressalvar, isto é um elogio a este Executivo, ressalvar essa preocupação e essa intenção de fazer melhor, deixando também a ressalva de que seria difícil não fazer melhor dado o estado de desmazelo que o anterior Executivo deixou a nossa freguesia, dito pela maioria da população que nunca tal foi visto na nossa freguesia. Mas ressalvar esse ponto. Ricardo, está aqui o meu elogio, ainda que haja, obviamente, espaço para melhorar. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Maritza, faça favor. Vamos 5 minutos. Não preciso tanto. Ora bem, Sr. Presidente, como o adiantado da hora, eu, em vez de fazer a intervenção,
eu vou entregar aqui à mesa um pedido de esclarecimento sobre o relatório de atividades do primeiro trimestre de 2026, para que depois a Sra. Presidente informe toda a Assembleia por escrito sobre os procedimentos que eu apresento aqui. Mas é alguma dúvida sobre o relatório? Sim, tenho aqui algumas situações, nomeadamente com as limpezas, portanto com a parte dos equipamentos, portanto a parte da gestão, e para não estar aqui a desenvolver, acho que já com o adentado da hora e tudo que surgiu, acho que é melhor fazer assim, está bem? Tudo bem. Muito bem, faremos então chegar esta informação aos executivos. Muito obrigado. Força. Ajudar. Faremos chegar essa informação ao executivo. Muito obrigado. Muito bem, não tendo... Podemos só Ricardo, desculpa. agradecer as palavras do Ricardo. Realmente aquelas limpezas que a Maria referiu, ainda foi pela empresa que estava... Tinha contrato até o final de fevereiro. Fevereiro. Foram feitas em fevereiro. É verdade que não são limpas, a empresa não limpa como nós limpamos, é verdade. Mas eu posso dar um exemplo, e se passares em frente à Igreja de Santiago, quem conhece aquela rua, a Rua Visconde, não sei quem passa lá, o Marco passa lá, foi limpa há 15 dias. Há 15 dias. E as ervas estão já deste tamanho. Há 15 dias. O homem ainda não chegou. E quem anda lá a fazer essa limpeza ainda não chegou ao Alto Vila Cova, e com a terra que já saiu de lá daqueles passeios, e mesmo abaixo da igreja, nessa Rua Visconde, as ervas já estão dessa altura. É impossível mesmo. Mas vamos tentar a fazer um esforço. Não tenho dúvida. O herbicida funciona? O herbicida funciona. Mas há pessoas que não querem. Isto é uma luta. Aqui em Nhul aconteceu uma rua que estava identificada para não termos herbicida. Percebe? E as pessoas não sabem que aquilo... Hoje não se pode deitar qualquer tipo de herbicida. Isto é preciso ser herbicidas homologados, Autorizado. por causa dos animais e tudo isso. E mesmo assim, mas é difícil, mesmo com herbicida. Percebe? Agora, mas estamos a contar. Mas também coincidiu o mau tempo, coincidiu com a finalização do contrato da outra empresa. Exatamente. Entretanto, veio esta a reiniciar e só agora, praticamente, é que eles começaram a colocar herbicida para depois, então, começar a limpar. É um processo assim. Começaram por... E os outros, já os anteriores também efetuaram grande parte. Sim. Vamos terminar. Sim. Dá a ideia do documento. Vamos terminar. Mas foi fevereiro. Depois, as pessoas dessa rua. Sim, foi fevereiro mesmo. Nem foi preciso, eu por acaso até foi lá. Passo lá, faz parte da minha. Estamos aqui para fiscalizar e, portanto, eu farei essa. Muito farei bem. sempre aqui E essa parte. É bom que nos comuniquem mesmo. Os habitantes lá até me identificarem. Como estava lá no nome da rua, quer dizer, até a Silva estou a tapar a placa identificativa do nome da rua. Eu reconheço que há ruas em Nhul que não foram intervencionadas. A minha questão é só mesmo está a Rua Egas Muniz, por exemplo, é uma dessas ruas que... Muito bem, temos... É só para chamar a atenção, se se calhar não par lá. Muito bem. Terão de certeza mais uns minutos para discutir depois no final da Assembleia. Antes de finalizar aqui os pontos que estavam à votação e à apreciação, queria pedir a vossa votação para a ata por minuta. Agradecer também a presença da Susana, que vai ter muito que escrever com aquilo que foi dito e aquilo que foi aprovado aqui nesta Assembleia. Agradecer a sua presença. Vamos fazer então a aprovação por minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovada por unanimidade. Antes de finalizar esta Assembleia, para quem não teve a oportunidade de falar ou estava mais tímido no princípio da Assembleia, quem quiser do público fazer algumas palavras, que seja também sumário, sucinto,
dada ao avançar do estado da hora, mas então tem ainda esta oportunidade para dar as suas palavras relativamente nesta Assembleia. Muito bem. Ricardo Martins, muito bem. O Rui Brandão. Rui. Ok, muito bem. Ricardo, posso ir? Boa noite à mesa da Assembleia, Sr. Presidente. Boa noite à Presidente da União de Freguesias e sua equipa. Desde já eu peço desculpa às pessoas que me apoiam desde o início. Mas eu tenho que manifestar o que me vai na alma. Quando se usa o número de artigo para justificar um voto contra, está visto que a política é para se servir e não servir a comunidade. Mas não houve votação sequer. Peço respeito pelas pessoas que trabalharam na aquisição dos terrenos. Fica aqui um conselho. Não usem mais o campo da bola como tema de política. Esta associação nada tem a ver com este tipo de comportamento. Boa noite e obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Rui Brandão. Boa noite a todos. Antes de mais, cumprimentar a mesa na pessoa do Sr. Presidente. Esperar que tudo corra bem com a nossa Presidente. Cumprimentar o Executivo. Eu queria só dizer o seguinte, porque foi um ponto que foi falado e já depois do período da intervenção do público, que teve a ver até com a intervenção do Sr. Luís, quando falou sobre a questão da possível desagregação. E fazer o esclarecimento, porque fiz parte do Executivo anterior, da Assembleia anterior, e o professor Manuel Alberto promoveu uma reunião com outras pessoas de outros municípios até, para esclarecer realmente a questão da possibilidade da utilização da legislação para poder desagregar de uma forma imediata, para ainda entrar nas eleições deste mandato. Aquilo que o João Castro referiu e muito bem foi que efetivamente a questão de Madail impunha logo a impossibilidade de fazer a desagregação, porque tinha que ser desagregada às 5 por inteiro, e foi isso que nos foi transmitido na hora. E a partir desse momento nós, pelo método simplificado, não poderíamos fazer. Agora, tal como o Sr. Luís aqui colocou, acho que é uma sugestão importante nós podermos realmente discutir esse assunto, porque estamos a falar numa extensão de terreno bastante considerável e estamos a falar numa extensão populacional muito grande, e 5 pessoas para fazerem esta gestão é muito difícil. Ainda que, claro, tenham outras pessoas a ajudar, acho que é um assunto que deve ser debatido pelo menos. Podemos até chegar a nenhuma conclusão, mas acho que esse assunto deve ser debatido. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Jorge? Boa noite a todos. Cumprimento todos os presentes na mesa da Assembleia, no Executivo. 2 ou 3 assuntos. Primeiro, agradecer a disponibilidade em que têm demonstrado em colaborar com a AFUL. Isto é o primeiro ponto, enquanto Presidente da Direção da AFUL. Depois tenho uma outra questão, que é, enquanto Presidente da Assembleia da Associação de Pais da Escola Comendador António da Silva Rodrigues, conforme foi referido tanto pelo Rezende como pelo Ricardo, até então, à entrada deste Executivo, era necessário constantemente pedirmos mais do que 1, 2 e 3 vezes para nos fazer a limpeza do jardim da escola, que é necessário. Inclusivamente, chegamos ao ponto de mandar e-mails para a Câmara Municipal quando, no início do ano letivo, a escola abria, portanto, ia receber as crianças com o estado do jardim num estado deplorável. Com este Executivo, isso não tem acontecido. Portanto, não foi necessário pedir para alguma coisa ser feita. E são estas pequenas coisas que não são muito significativas, ou não são de grande monta, mas têm algum significado. E nisso, o meu agradecimento.
Agora, sei perfeitamente e estou de acordo com o João Castro, o Dr. João Castro, quando diz que há questões que são trazidas para uma Assembleia de Freguesia que não faz o mínimo sentido. Eu sei perfeitamente, ou principalmente, a maior parte da competência da Junta de Freguesia. E é neste sentido que há uma situação que eu queria pedir ao Executivo. Sei que não é da vossa competência, mas usar da influência que têm junto ao município, que é a questão da recolha de lixo em Hulo. Nós temos, há pelo menos 2 semanas, em determinados pontos da freguesia, que o lixo não é recolhido. E era isto que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigado. E antes de terminar, gostaria de agradecer a presença de todos, da forma educada, ordeira e positiva desta Assembleia. Também de desejar rápidas melhoras à nossa Presidente da Mesa. Não sei, a senhora Presidente quer falar? Quer dar... Não, eu só estava a comentar com o Presidente que nós tivemos o cuidado em alguns sítios e em zonas pontuais, consoante a necessidade, porque havia a festa das padeirinhas e tudo isso, nós andamos a recolher o lixo nossos homens, e a meter na lixeira em Santiago. A gente é com pontos. Nós também temos de ser um bocado polícias, um bocado toda a gente, mas colchões parece cogumelos a nascerem em Oliveira das Meias. Se me der, ao Sr. Presidente, em exercício, se me der licença, façam-nos chegar por WhatsApp, seja o que for, fotografias, o que quer que seja na freguesia, e o que estiver ao nosso alcance, nós vamos lá ver, nós vamos ajudar a resolver. Acho que mais do que... É o que é assim. Eu também já fui oposição. Trazer aqui problemas e tragam, e é assim, nós cá estamos, já sabemos como é. Informem-nos atempadamente. Há coisas que, se calhar, com esta colaboração, o Ricardo, aquela zona ali, todos conhecem, então aqui em Hulo conhecem muito bem, da sede das padeirinhas, aqueles 3 contentores que estão ali, é uma desgraça sistematicamente. Já foram limpos pela Junta, aquilo já foi limpo pela Junta, no mínimo 2 vezes. 2 ou 3 vezes. Nós não temos o serviço de recolha de lixo. O lixo não é da nossa competência, mas como vós, nós passamos e olhamos e não gostamos do que vemos. Percebem? Façam-nos chegar. Deste lado, estamos empenhados em fazer o que está ao nosso alcance. Antes de encerrar, já encerrou? Não. Pronto, antes de encerrar, claro, o Residente está em Hulo, eu convidei-o a trazer 3 regueifas e eu trouxe o vinho do Porto, são todos convidados, se quiserem, a comer um bocadinho de regueifa com um bocado de vinho do Porto, não é? Pode encerrar. A regueifa na 2? Já é ronca, já está atrasada. Mas de certeza que estará ainda saborosa e vai mesmo a calhar nesta ceia, dada o avançado estado de algo. Agradecer a presença de todos, pela educação, pelo bom senso, pela forma proativa e positiva, as rápidas melhoras à nossa Presidente da Mesa. Já receberam alguma notícia dela? Sim, está em observação. Ainda está em observação. Sim, mas esperamos que seja uma coisa passageira, que tenha sido apenas um pico de ansiedade ou de açúcar ou alguma coisa que possa ter feito com que ela não se sentisse bem. Agradecer a vossa... Eu acho que ela teve uma frase importante, Sr. Presidente, desculpe lá. Ela disse no início da Assembleia que o espírito da União esteja nesta Assembleia. E é nisso que vamos demonstrar com o partilhar da regueifa também o espírito. Que corra tudo bem para ela. Muito bem, declaro então encerrada esta sessão. Boa noite a todos.